Irmãos, graça e paz. Bom, eu vou convidar todos que estão lá fora para que venham aqui para frente. A nossa EBD dessas próximas 3 semanas vai ser um pouquinho diferente. Sou eu que vou ficar aqui, então vamos juntar toda a igreja, a gente vai bater papo. Tendo em vista que nós vamos fazer a classe do batismo dos irmãos que serão batizados aqui, e é uma oportunidade também da igreja conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, ver o que pensa sobre algumas coisas. E se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Os irmãos que serão batizados, aí depois a gente vai ter um bate-papo lá na minha sala, a gente vai conversar um pouquinho, mas por enquanto vai ficar todo mundo aqui, porque eu preciso gravar, que nós temos algumas pessoas que não estão aqui conosco e vão participar online, tá bom? Então, qualquer dúvida, você pergunta, não tem problema nenhum, fique à vontade. Eu entreguei para a Karen aí umas fichas que os irmãos que serão batizados ou que se tornarão membros vão preencher, para que no momento oportuno a gente possa fazer assembleia e aí a gente tenha, de fato, o consentimento da igreja para que tudo aconteça, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus? Vamos pedir a Deus graça e misericórdia. Eu estou vendo aqui pelo menos 5, 6 pessoas, né? Mas tem um número maior que vai batizar, tem alguns que vão participar do Enem, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor, de fato, tem sido muito generoso para conosco. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu sempre costumo lá na sala, antes de começar a classe, né, perguntar se você tem alguma dúvida, se você leu a Bíblia essa semana e durante a semana, se você encontrou alguma dúvida ali. Alguém tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Sobre aquilo que é ou que está escrito ali na Palavra de Deus? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Eu sei que aqui o ambiente é maior, às vezes a gente fica meio que constrangido, mas não fiquem, por favor. Toda dúvida ela é importante porque a gente consegue aprender com ela e talvez a sua dúvida seja também a dúvida de outra pessoa. Pronto. Bom, se Jesus foi gerado, a dúvida de Clóvis, eu vou estar sempre repetindo porque a gente vai estar gravando, tá? A dúvida de Clóvis é com relação a Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Jesus foi gerado, ele teve início? Não. O que foi gerado, na verdade, foi Jesus Cristo homem. Então nós temos as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Em Maria acontece o milagre da encarnação. Então Maria não é mãe de Deus. Aí a teologia católica vai chamar isso de Theotokos, quer dizer, mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, como é rezado, adorado lá na oração se não me engano, a oração de Salve Maria, ou Ave Maria. Ave Maria. Então, ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo, homem. O que foi gerado nela é a carne. Então, você vai lembrar que lá no Éden, a primeira promessa que vem lá no Éden é que da descendência ou da semente da mulher, Deus traria um que esmagaria a cabeça da serpente. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, dentro da teologia judaica, a semente é do homem, o filho é do homem. É tanto que dentro do próprio conceito biológico, né, do latim sêmen, semente. Então a semente ou sêmen, então do homem. No caso de Jesus Cristo, não houve o sêmen ou a semente do homem. O que foi gerado nele foi obra do Espírito Santo. Então Jesus, ele já existia. Então, leia lá capítulo 1 de João, que você vai perceber isso, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, quer dizer, a palavra ali é logoi, verbo é ação, aí vocês que gostam de português, né? Vai entender que o verbo é ação. Então a ação de Deus, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Mais alguma dúvida com relação a alguma leitura da Bíblia essa semana? Se não, nós vamos começar então falando um pouquinho sobre aquilo que a gente crê. Qual é o intuito aqui? É você conhecer a sua Bíblia. Então, todas as respostas serão dadas com versículos bíblicos. E a partir desses versículos, a gente vai conversando um pouquinho, vai discutindo, vai tirando uma dúvida. Surgirão outros assuntos e fiquem à vontade, a gente não está preso a uma pauta, a gente só traz a pauta para que a gente possa se guiar um pouquinho, mas são assuntos muito tranquilos. Então, o que nós cremos? Vamos ver se vai passar aqui, né? Pela distância. Foi você que passou ou foi eu? Então, sobre a Bíblia, o que a gente tem? Hoje a gente tem visto muito, principalmente nas redes sociais, ministros católicos dizendo, olha, não só a Escritura, ou só a Escritura, por que tudo tem que estar na Bíblia? Não sei se você vê, de vez em quando passa lá. Até uns 20 anos atrás,
a Igreja Católica não assumia, mas ela tem um tripé. Qual é o tripé? Primeiro, a tradição, o Papa e a Bíblia. Primeiro vem a tradição, depois o Papa e, por fim, a Bíblia. Se entra em choque a tradição e a Bíblia, o Papa decide. Quando Lutero, então, vem e provoca a chamada Reforma Protestante em 31 de outubro do século XVI, ele coloca como máxima somente a Escritura. Não é a tradição, não é, de fato, o entendimento do Papa, ou magistério papal, mas somente a Escritura. Para nós, batistas, vale a Escritura. Por que às vezes a gente entra em choque em algumas coisas? Olha, não é dessa forma, é daquela maneira e tal. Somente a Escritura. Para nós, o que vale é o que está escrito. Então, eu posso dizer para você assim, ó, não corte o cabelo ou corte o cabelo. Aí você vai me perguntar, está escrito? O que está na Bíblia, de fato? Eu posso chegar para você assim, Marivaldo, a partir de hoje você vai ter que entrar na igreja plantando bananeira. Você vai dizer, está na Bíblia? Eu digo, tá, aqui, está aqui. Ah, eu tenho que provar. Então, tudo aquilo que eu vier falar com você, tudo aquilo que a própria igreja, como instituição, ela cobra dos seus membros, é aquilo que está na Bíblia. Aí você pode me perguntar, pastor, mas existem coisas na Bíblia, mas existem situações na Bíblia. Aí você vai ter que entender o contexto daquilo que está escrito. E olha o que a própria palavra diz. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, é importante que você conheça a Bíblia. Você precisa conhecer sua Bíblia. A gente vê muita gente aí vivendo ventos de doutrina, né? As pessoas falam, um novo mover, porque é uma nova revelação. De vez em quando você vê gente caindo pelo chão, gente gritando, gente pulando, uma histeria coletiva, um monte de loucura. A pergunta é, o que a Bíblia diz sobre isso? É um ensino. Eu vejo pessoas querendo barganhar com Deus algumas coisas, falando que Deus disse isso, que Deus disse aquilo outro, mas não é por aí, tá? De maneira nenhuma. É ensino. Para quê? Para a repreensão. Então, o próprio Deus vai nos repreender. Você vai ler a Bíblia, você vai ser repreendido por ela. Ela vai chocar com você. Se você lê a Bíblia e fica acomodado todo o tempo, tem alguma coisa errada com você e não com a Bíblia. Às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu fico incomodado com algumas coisas. Tem alguns textos ali na Bíblia que me machucam. Eu falo, ainda não tenho essa maturidade. É lá no Sermão do Monte. Eu cito sempre o Sermão do Monte porque todos nós deveríamos conhecer. Quando Jesus disse, alegrai-vos, exultai-vos, quando mentindo, quando perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Eu falo, como é que eu posso me alegrar com alguém mentindo ao meu respeito, falando mal de mim? Então, a Bíblia vai sempre ter esse contraponto, vai sempre chocar, vai sempre chamar a nossa atenção, vai ser, de fato, algo que vai mexer com algumas estruturas nossas. Então, a repreensão, para quê? Para a correção. A palavra correção aqui é mudar o sentido, vai corrigir. Você está andando para o lado direito, mas a Bíblia quer que você ande um pouquinho mais para o centro, faça uma coisa, outra, né? Para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Por isso que eu fiz questão de começar falando sobre a Bíblia. Leia uma Bíblia. Se algum dia eu pregar alguma coisa que estiver fora da Bíblia, você vai me dizer, pastor, está errado. Se algum dia eu falar alguma coisa que estiver fora da Bíblia, você vai me dizer, está errado. Dentro do movimento chamado liberal, nós temos alguns expoentes, dentro da própria cultura teológica. Um desses expoentes é um pastor que foi até excluído da ordem batista. Ele diz que precisa se atualizar a Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada. O problema quem vai ser a referência se eu tiro a Bíblia? A pergunta é simples, quem é a sua referência de fé? Quando você diz que você crê, por que você crê? Por que você crê? Qual é a sua referência de fé? É o pastor? Não, não sou eu. É Jesus. E Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Troca a palavra verbo por palavra. É a palavra de Deus encarnada. E o que Jesus diz está aqui. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dá um exemplo simples. Agora eu falei da questão do liberalismo, mas tem também um misticismo bobo, muito bobo. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou com medo que fulano jogou uma praga em mim. Eu estou com medo porque fulano falou isso, é uma profecia. Eu estou com medo porque disseram que existe maldição hereditária, e meu pai era assim, minha mãe era assim, meu bisavô era assim. Não existe isso. Onde é que eu vou encontrar consolo, tranquilidade? Conhecendo a palavra.
Só conhecendo a palavra. Se você conhece a palavra, seu coração fica em paz. Se você conhece a palavra, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Quando eu dou aula de hermenêutica, eu costumo mostrar um videozinho, eu acho que vocês já viram esse vídeo, porque foi uma reportagem do Fantástico, aconteceu ali em Serra, em que um pastor, ele tem uma revelação, e ele disse que foi uma das coisas mais difíceis, ele casado e a mulher casada, se deitar contra a mulher. Porque ele leu na Bíblia dizendo, vai e pega a mulher e adultera com ela. Mas ali não estava adultera, estava a mulher adúltera. Então, por causa de um assento. Se ele conhecesse a Bíblia de maneira tal, ele saberia o que estava acontecendo. Então, você tem que conhecer a Bíblia e todo o contexto que nela está escrito, tá bom? E o marido acreditou também no pastor, porque não leram a Bíblia, porque queria mesmo fazer o que não deve, né? Fazer besteira da vida. Então, a gente precisa conhecer a palavra, para que a gente possa ter conhecimento de tudo isso. Eu, de noite, quando eu vou dormir, sempre eu ligo a televisão lá no YouTube e costumo ver aqueles videozinhos. E eu não vou mudando os vídeos, eles vão aparecendo. Aí ontem apareceu um, mais ou menos assim, as 20 loucuras das igrejas evangélicas. E era cada coisa, literalmente, loucas. Algumas da África, algumas do Brasil, algumas da América do Sul. Mas coisas muito loucas, coisas realmente que beiram o absurdo. Então eu preciso compreender a palavra de Deus. Tão somente a palavra, tão somente a palavra e tão somente a palavra. Alguma dúvida com relação a isso? Ô Clóvis, arruma um microfone só porque eu preciso gravar, mas você pode falar que eu repito. Nadete está perguntando a questão do véu em relação aos cabelos. A gente precisa entender que o texto, fora de um contexto, se torna um pretexto. Então, eu posso dizer para você, olho por olho e dente por dente. Está na Bíblia. Mas em qual contexto foi escrito aquilo? Em qual, de fato, dimensão foi dito? Então, eu tenho que entender o que são usos e costumes e o que é doutrina. O que é doutrina? Por exemplo, nesse mesmo texto, Paulo diz que é vergonhoso aos homens ter cabelos longos. Só que Paulo tinha cabelos grandes. A pergunta é por quê? Imagine assim, eu escrevo para você e digo assim, olha, é vergonhoso ficar sem fazer a barba por mais de um dia. Eu faço a barba 1 ou 2 vezes por semana, depende da pele, como é que está. Aí você vai me perguntar, mas pastor, você está dizendo que é vergonhoso, mas você tem a barba aí, como é que fica? Que situação é essa? É a mesma coisa, Paulo está escrevendo e diz assim, homens, cortem o cabelo. E Paulo era cabeludo, era nazireu. O que a gente tem que entender? No contexto de Corinto, o homem que tinha cabelos longos era visto como alguém à margem da sociedade, marginalizado, ou a palavra que hoje ganhou um novo contexto. Ele era bárbaro. Eu não quero dizer que uma pessoa é maravilhosa, bonita, forte, fala, fulano é bárbaro, né? Mas naquele sentido da época, bárbaro era alguém sem cultura, que vivia à margem, marginalizados. Então os bárbaros, os vândalos, invadiram tudo isso. É tanto que nós hoje chamamos vândalos, mas vem de um contexto europeu daquele momento. Havia uma tribo de vândalos que bagunçava tudo e hoje ficou vândalos, nesse sentido. Então, qual o sentido que Paulo escreve que a mulher não deve ter cabelos curtos, ou cortar os cabelos, ou usar o véu? Naquele contexto, a mulher que tinha cabelos curtos, elas eram dadas como prostitutas rituais. Elas participavam do culto a Afrodite, e ali se raspava todos os pelos do corpo, e elas se deitavam no templo de maneira ritualística. Então Paulo diz, eu não quero que você se pareça com ela. É como há algum tempo atrás as pessoas diziam, olha, quem tem tatuagem é maconheiro. E hoje eu vejo tanta gente que tem tatuagem. Quando eu comecei a pastorear lá em Taendet, tinha uma irmã já de quase 90 anos, e todo domingo eu ia visitá-la, porque ela estava acamada. E eu acordava muito cedo, e os olhos ficavam vermelhos de sono, porque não dormia, era complicado e tal, e eu ia de óculos escuros visitá-la. Aí um dia ela me falou assim, irmão, que eu não era nem pastor, irmão, quem usa óculos escuros é maconheiro. A partir desse dia, todas as vezes que eu chegava na casa dela, eu tirava os óculos, para não ferir a irmã, só isso. Ela dizia que quem usava óculos escuros era maconheiro, não é nem maconheiro, é maconheiro. E eu respeitei a opinião dela, dentro daquele contexto.
Então, você vai num país diferente do nosso, ali, uma cultura totalmente diferente, você precisa entender que naquela cultura, daquela forma, daquela maneira, você precisa se adaptar, porque a sua forma exterior está falando alguma coisa. Então, você vai num país africano, tem uma cultura. Você vai num país do Oriente Médio, uma outra cultura. Então, a gente precisa entender o que cada um diz. Então, Paulo está escrevendo aquilo especificamente para o livro de Corinto, para que ele pudesse, para aquele povo de Corinto pudesse, então, de maneira muito direta, não passar por nenhum tipo de constrangimento. Então, ele diz, olha, o homem não corte o cabelo, aliás, o homem corte o cabelo e a mulher não corte o cabelo, porque dentro da sua cultura, isso é visto de maneira pejorativa ou negativa. Tá, eu só vou pedir que você fale no microfone, porque eu preciso gravar, tem gente assistindo lá também. Então, vamos lá. Então, a gente precisa entender isso, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É lícito eu sentar num boteco e pedir um guaraná num copo de uísque? Não, pode até ser lícito, mas não convém. Eu indo na igreja Assembleia visitar, eu não vou lá com a bermuda que eu vim hoje, mesmo que seja abaixo do joelho, eu, assim, por respeito, eu não irei com as vestes que eu tenho o costume, entendeu? Eu vou com, assim, de vestido. Entendi. Você tem que, né, se adaptar ao ambiente. É a questão respeito. cultural. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Convém. Vamos pegar outro extremo também. Vamos pegar aqui um negócio bem louco. Eu posso ir à praia de bermuda? Posso. Mas eu não posso vir à igreja com a mesma bermuda que eu vou à praia. Então, eu tenho que entender o ambiente que está inserido, tudo isso, e por aí vai. Mas aqui eu tenho que compreender a palavra de Deus. Então, sobre a Bíblia. Agora, sobre a Trindade. É um assunto mais complexo um pouquinho, mas os irmãos fiquem à vontade para perguntar. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós adoramos 3 deuses? Não. Nós adoramos um só Deus, que se manifesta de 3 formas e que existe de 3 formas diferentes. 3 formas diferentes. Olha que coisa interessante. Um só Deus, que existe de 3 formas e que se manifesta de 3 formas. Então, você tem trindade e triunidade. A pergunta é simples. Jesus é Deus? Jesus é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? Deus é Deus. Então, vamos lá. Como é que eu provo a questão da trindade? Como é que a gente vê a questão da trindade? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, 2 Coríntios 13, 14, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, aqui eu tenho o Filho, o Pai e o Espírito Santo. A palavra trindade, ela não existe na Bíblia. Ela é cunhada um pouco mais tarde, se eu não me engano, no século IV, já por Agostinho, dentre outros. Mas a gente pode ver isso de maneira muito direta em todas as partes da Bíblia. Quer ver algo interessante? Lá no Éden, o que é que Deus diz quando vai criar o homem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá na Torre de Babel, o que é que ele diz quando os homens... Olha que coisa interessante, eu estava lendo a Bíblia esses dias e parei nesse texto da Torre de Babel. E eu lembrei que no meu curso eu precisava aprender 2 línguas, o grego e o hebraico. Não sei nenhuma, mas eu passei nas provas. Aí eu estava lendo a Bíblia, eu falei assim, a consequência do pecado de Adão e Eva me alcança e me machuca. A consequência desses infelizes que Deus mandou espalhar me alcança também. Hoje você tem que aprender inglês, espanhol, grego, hebraico, tudo porque Deus falou, vai para lá, e os caras falaram, não, nós vamos ficar todo mundo junto aqui, vamos construir uma torre. Aí Deus falou, desçamos e confundamos. Então, olha a consequência lá de Babel, da bagunça que foi. Até hoje a gente tem aí uma infinidade de línguas. Então, eu preciso compreender que ali já existia, então, de maneira muito direta, no Antigo Testamento, a manifestação da Trindade. O que a gente entende por Trindade? Iguais em essência, primeira coisa, entendam, iguais em essência, a essência é a mesma. Por exemplo, você está do lado aí de alguém, a essência dessa pessoa é a mesma essência sua, mas ele é diferente em
papéis. Quem quiser anotar isso, é um conceito mais teológico, mais profundo, mas igual em essência, diferente em papéis. Isso é trindade. É o que a gente chama de economia da trindade. Ecos, né? Casa, nomia, lei. Então, a economia da trindade é iguais em essência, diferente em papéis. Nós temos, né, isso de maneira muito clara na Bíblia, lá no batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado. Aí vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão da trindade? Alguma dúvida? Ô, Régio, eu fiz a referência errada ali? Então, muda para mim aí, Fabiano. Pronto, isso é bom. Está vendo aí? Eu fiz isso, era uma pegadinha para saber. Saber se vocês estão espertos aí na Bíblia, tá? É só uma pegadinha para saber se vocês estão espertos. Vamos lá. Alguma dúvida com relação à trindade? Alguma dúvida com relação a essa questão? Nós cremos, então, um Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus Filho e o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus que veio até nós. Sobre o Deus Pai, vai conferindo aí, hein, Regi? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui ele está dizendo que existe um Criador. O ateu, quando ele diz assim, olha que coisa bonita a natureza criou, ele está assumindo que existe uma força criadora. Se existe uma criação, existe um Criador. Aí as pessoas falam, as leis da física, as leis universais, se existe leis é porque existe um legislador. Alguém criou. Ainda que aquele homem não reconheça o Deus que nós reconhecemos, ainda que ele não reconheça Deus como todo-poderoso, Deus pessoal, ele reconhece que existe um Deus. E quem é esse Deus? A pergunta é essa. Aí quem vai responder quem é esse Deus é o texto sagrado. É ele, o texto, que vai dizer quem é esse Deus. E a pergunta que eu faço para você é, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus, de fato, para você? Porque alguém pode dizer, Deus para mim é uma força criadora. Ok, você tem razão. Alguns dizem, Deus para mim é pai. Também, de alguns, não de todos, de alguns. As pessoas falam assim, Deus é pai de todo mundo. Não é. É igual esse negócio, eu sou pai de pet. Não existe pai de pet. Você é dono do cachorro, tutor do cachorro é cachorro, gente é gente. Tá? E você é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não gera cachorro, não gera gato, gera gente, igual a gente. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Vamos só dar uma pausa nisso aqui para explicar imagem e semelhança. Uma gota comparada ao oceano, ela é imagem e semelhança do oceano? É. Em nível pequeno, miniatura. Mas é o oceano e a gota. Pega uma gotinha. O que está acontecendo? Dando alguns... Bom, pega uma gotinha de água do mar. Ela é semelhante ao oceano? Sim. Ela tem as mesmas características do oceano, pequena. Agora, o problema é que essa gota, ela cai na terra. Ela se suja, ela tem que não são, de fato, coerentes. Quer dizer, não é. Mas aí vem o Espírito Santo e filtra tudo isso. E nos leva de volta para Deus. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus? Sim. Mas guardadas as devidas proporções. O que nós temos de semelhante a Deus? Ou de imagem? Aí, há uma briga entre os teólogos, porque uns dizem, olha, imagem e semelhança são coisas diferentes. Outros vão dizer, não, mas aqui é um hebraísmo, é um reforço de linguagem. Quer ver coisa interessante? Um reforço de linguagem dentro do português? Subir para cima. Mas vamos subir para cima? Vamos descer para baixo? Vamos. É a mesma coisa ali no hebraico, um reforço de linguagem, porque lá não havia o superlativo. Veja quando a Bíblia vai dizer santo, 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 porque ela poderia dizer santíssimo. Mas como não existe, de fato, superlatismo no texto, ela, em vez de escrever santíssimo, ela faz questão de reforçar aquilo que ela está dizendo. Santo, santo, santo. Então, imagem e semelhança.
Para Lutero, por exemplo, era apenas um hebraísmo, uma redundância. O que eu tenho de semelhante com Deus? Você acha que Deus tem mão? A mão do Senhor está aqui? Não, porque Deus é espírito. Mas a gente usa, então, termos para falar com Deus, antropoformismo, quer dizer, tomando a forma humana para poder falar algumas coisas. Então, dentro desse sentido, é interessante notar o que eu tenho de semelhante com Deus. Nós somos seres morais. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nós temos uma moralidade. E depois nós somos seres espirituais. Você não é um corpo que tem uma alma. Olha que coisa interessante. E as pessoas falam isso e nem percebem o que estão falando. Eu dei aula lá em Eunápolis e tinha uns 5 alunos. Pense nos alunos chatos, velho. Assim, tem uns meninos que são chatos. Eu dei aula lá e eles questionaram, né, e um era policial civil, e você não podia nem brigar muito, porque o cara era policial e tal. Aí eu disse a ele exatamente isso. Ele falou, não, está errado. Aí eu disse a ele, olha, quando você vai fazer um levantamento cadavérico, você coloca lá, o corpo de quem? O corpo de José estava lá. Não era José, era o corpo dele, porque o José subiu ou desceu, vai depender. Então, eu sou um espírito, uma alma que tem um corpo. Nós somos seres espirituais que temos uma característica visível que nós chamamos de corpo. Deus é espírito, nós também somos espírito. Nós somos seres espirituais. Ainda que você tenha carne, e essa carne muitas vezes dá problema, a máquina aqui dá problema nos vários sentidos, dá doença, dá pecado, dá tudo que não deve, mas nós temos um espírito. Nós somos semelhantes a Deus, nós somos seres morais e espirituais. Alguma dúvida ou questionamento? Fique à vontade, tá? Não pode sair daqui com dúvida. Não pode ficar com dúvida de nada. Então, o Deus Criador. Aqui ele está dizendo que existe um Deus. Voltando ao assunto. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus para você? Esse Deus é El Shaddai, é o Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra, é o Deus que fez todas as coisas. Sobre o Filho, olha lá, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, esse é Jesus Cristo. Alguma dúvida? Abram lá em João capítulo 1, versículo 1. Oi. João 1, o que é que diz? No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Jesus é Deus. Fique claro isso, né? Jesus é Deus. Tudo que foi feito por Ele. Através dele, façamos. Por isso que a palavra aí é logos. Aí a gente tem que entender um pouquinho o verbo, né? Que é a ação criativa de Deus, a ação criadora de Deus. É a ação criadora. Como João está escrevendo aos gregos, ele usa uma linguagem própria para aqueles homens daquele momento. Então, aqueles homens que receberam essa carta, esse evangelho, sabiam do que João estava falando, do logos. Era uma pergunta dos gregos. A primeira pergunta dos gregos era, o que é verdade? Aí o evangelho de João, qual é a palavra mais repetida no evangelho de João? Verdade, aletheia. João faz questão de demonstrar por diversas vezes o que é verdade, porque os gregos tinham essa paranoia. O que é verdade? Eu quero saber o que é verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Ele não pega a verdade como uma ideia. João coloca a verdade como uma pessoa. João coloca a verdade como uma pessoa. Jesus. Jesus é a verdade. E aí entra em crise com os gregos. Não, mas eu quero saber o que de fato é a verdade. Aí João diz... Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual era a outra neurose dos gregos? Saber o que era a vida. Aí Jesus diz, mas eu sou a vida. Eu sou a vida. Quando diz assim, falando sobre lá João 10:10, né?
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Os gregos sabiam do que Jesus estava falando. A gente que não consegue perceber hoje. Existir, todo mundo existe, mas viver, poucos vivem. Aí Jesus ironiza dizendo assim, eu vim para que você exista. Eu criei todas as coisas. Foi eu que criei todas as coisas. Existência, o animal existe, a planta existe, um ser inanimado existe. Então viver não é isso. Aí Jesus disse, eu vim para que você exista, mas para que você exista de maneira tal que você saiba o sentido dessa existência. Então, o texto fica falando, né, de maneira muito tranquila, dizendo assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí a gente brinca, quando eu estou dando aula, de vez em quando eu brinco dizendo assim, como é que se diz João 10:10 em português? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como é que diz João 10:10 em teologia e filosofia? Eu vim para que você exista, eu criei você. Eu tirei você do barro, do pó e te fiz alguma coisa. Não somente isso, eu te fiz do nada alguma coisa e dessa alguma coisa eu te dei um sentido de vida. Eu vim para que você saiba o sentido da sua vida. Isso é teologia, né? Eu vim para que você exista, João 10:10. Veja como fica mais bonito, né? Então você pode falar em português e em poesia. Em português diz, eu vou cortar os cabelos. Em poesia se diz, apararei os cabelos para ficar mais belo para ti. Aí, ó. Tá vendo aí? O poeta não é fraco não, né? A poesia é muito interessante. A teologia não é diferente disso. Ele vai trazer coisas ali que, se você estudar um pouquinho, você vai perceber. Então, sobre o Filho. Vou precisar do auxílio manual. Alguma pergunta sobre o que eu tenho dito até agora? Não pode sair daqui com dúvidas, tá? A gente tem que aprender. E como eu disse, depois a gente vai lá para a minha sala, o pessoal do batismo aí, a gente vai bater papo, para a gente tirar algumas dúvidas aí. Oi. Você participou da classe de batismo, Dete? Mas já faz tanto tempo, né? Já esqueceu. Ei, pastor, tanto Jesus quanto Deus, né? Deus Pai, quanto Deus Filho disse, eu sou. Me explica aí. Na verdade, a gente tem que entender mais uma vez o contexto. Dete perguntou assim, por que Jesus se refere a ele como eu sou e Deus também se refere a ele como eu sou? Nós somos passageiros, só isso. O que você é hoje, você não é amanhã. Por exemplo, ontem uma prima minha que não me via há muitos anos esteve aqui. Aí eu vim mostrar a igreja e tal, ela viu uma foto ali no meu gabinete. Ela olhou para a foto e olhou para mim, é você? Eu falei, porque eu estava arrumado, bonitinho e tal. Tem 5 anos, né? Ontem eu estava todo desarrumado, estava cansado, com sono, não tinha dormido direito, estava meio esbagaçado. O que nós somos hoje, nós não seremos amanhã. Então, quando você pergunta para o judeu quem é você, ele não vai dizer, eu sou Marcos, eu sou João. Ele vai dizer, o João ou Marcos, porque eu sou uma partícula definitiva. E aí, a gente tem que lembrar, quando Moisés pergunta a Deus, ele diz, eu sou. Ali ele está dizendo, eu sou o que fui, eu sou o que sou, eu sou o que serei. Lá em Hebreus, essa mesma conotação é dada a Jesus, só que de forma diferente. Jesus é o mesmo de hoje. Vamos lá, completa para mim. Hoje. Jesus é o mesmo, Jesus não muda, né? Ontem, hoje e sempre. Essa é a ideia de estabilidade. Então, eu sou diz respeito a quem não muda. Nós somos passageiros, nós somos mutáveis, nós somos pessoas em constante transformação. Sobre o Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ótimo. Pronto. Pastor, eu tenho uma curiosidade, porque muitas pessoas já falaram para mim que o Espírito Santo de Jesus encarna na pessoa aqui na terra, nas igrejas. E ele vem em nós para mandar recado para outra pessoa. Isso existe? Bom, são duas perguntas. A primeira é, se o Espírito Santo encarna em nós, vamos trocar o termo, né? O Espírito Santo mora em nós. A palavra encarnação, ela tem uma conotação muito diferente aqui no Brasil. Mas a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Lá em João, se não me engano, capítulo 6, Jesus vai dizer que esse mesmo Espírito convence o homem do pecado, da verdade e do juízo. Ninguém se converte
A palavra é essa. Nós somos convertidos pelo Espírito Santo. Ele manda recado através dos outros. Gente, vamos abrir mais um parêntese aqui. Milagre só é milagre porque não acontece todo dia. Hoje parece que está um negócio terrível. É revelação em cima de revelação, é manifestações em cima de manifestações. E quando você vai apurar isso, a maioria das coisas é só loucura, é só doideira. Às vezes o problema não é teológico, é psicológico. Toma um remédio, que a maioria das revelações acaba. Um remedinho desse tamanho, aí passa ali no médico, o médico prescreve um remedinho. O pastor não pode prescrever remédio, mas se pudesse, eu estava com um talão ali toda hora, tome aqui o remédio, tome aqui o remédio. Eu trouxe a revelação, está aqui o seu remédio. Então a gente começa a ver isso, tá? Que muitas vezes a pessoa tem até boa vontade, ele quer algo legal. Quer ver? Vamos mudar as palavras? Eu profetizo muita sorte de bênção na sua vida. Eu desejo para você muita sorte de bênçãos. Qual a diferença? Profetizar e desejar. Profetizar, eu estou dizendo que é verdade, que vai acontecer. É uma profecia. Eu estou antecipando algo do futuro para o presente. E se não acontecer? Deus mentiu? Não, porque Deus não mente. É muito mais fácil quando eu quero algo de bom para você, eu falo, olha, eu desejo que você seja feliz na vida, eu desejo que você tenha tudo de bom na sua vida. Agora eu profetizo. Quem é você para profetizar alguma coisa, senão através do Espírito Santo de Deus? Aí as pessoas ficam nessa neurose, em tudo isso, essa loucura. Isso. O que Karen está dizendo é que muitas vezes fica pressão no outro porque ele não tem fé para que se realize. Não é isso que acontece na Bíblia. O que eu tenho que entender é muito simples. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você está liberto das pressões, você está liberto das angústias, você está liberto de um monte de coisa. Uma vez disseram que ia fazer uns feitiços, uns negócios lá e tal. Eu falei, moço, se quiser um fio de cabelo meu, eu dou. Se quiser uma roupa suja minha, eu dou. Se quiser o que você quiser, meu CPF, meu RG, meu endereço, fique à vontade. É porque você não tem medo? Não é porque eu não tenho medo, é porque eu sei em quem eu tenho crido. É o conhecimento da palavra. Eu vou profetizar para você. Olha, profetize, fique à vontade. Quando chega alguém ali na minha sala, ou quando alguém conversa comigo, é claro que eu procuro ser educado, mas normalmente eu digo assim, eu sou discípulo de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Gamaliel foi o mestre de Paulo. E aí juntaram os apóstolos e falaram, rapaz, vamos matar esses homens, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo com os homens. Aí Gamaliel se levanta e diz, dai a mão a esses homens. Porque se essa obra é de Deus, acontece, se não for, acaba. Chega ali alguém e diz assim, Deus vai te dar isso. Eu falo, sou discípulo de Gamaliel. O que eu estou dizendo? Se for de Deus, acontece. Se não for, não acontece. Você não tem fé? Eu falo, eu tenho fé em Deus. Eu não tenho fé naquilo que as pessoas dizem ser de Deus. Acredito em Deus. Se Deus quiser me dar alguma coisa, vai dar. Se Deus quiser fazer alguma coisa, vai fazer. Pergunta para vocês, pergunta aos universitários. Alguma coisa pode frustrar os planos de Deus? Então, você não tem fé, então não vai acontecer. Pô, a minha fé é capaz de frustrar Deus? Eu pergunto, a minha fé é tão grande assim para frustrar Deus? Não, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Se Deus não quiser que aconteça, que não aconteça, não vai acontecer. Não vai, acabou. Então, essa é a ideia, minha irmã. Se as pessoas levar recado para a senhora, ela diz assim, eu sou discípulo de Gamaliel. A senhora não diz também não, para ele ler a Bíblia, para ele procurar quem é Gamaliel. Vai lá procurar quem é Gamaliel, para saber o que Gamaliel está dizendo. Que aí eu até incentivo a ler a palavra, né? A gente tem que entender isso. E, olha só, acontecem profecias, sim, dos dois lados, tanto do lado de Deus quanto do lado do diabo. Capítulo 16 de Atos, tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E ela estava, durante alguns dias, atrás de Paulo e Silas, gritando, esses homens são servos do Deus vivo, esses homens são servos do Deus vivo. E eles realmente eram servos de Deus vivo. Quem revelou aquilo àquela menina? Foi Deus ou foi o diabo? O diabo. Ela tinha espírito de adivinhação. O diabo, aí Paulo irritado com aquilo, bota a mão e diz, está repreendido em nome de Jesus. Aí os donos dela, que tinha como fonte de lucro, botavam uma barraquinha para ela ler a mão, botavam uma barraquinha para fazer adivinhações. Se fosse hoje, levava em alguns lugares para dar testemunho, que tinha como fonte de lucro, ficaram irritados. Aí pegaram Paulo e Silas e desceram o rei. Por que isso? Quem revelou? O diabo. O diabo revelou. O diabo faz revelações? Faz. Infelizmente, faz. Mas nós cremos em Deus. E ponto.
Que tipo de revelação foi aquela? Ele viu o futuro? Não. Por quê? O diabo não é onipresente, mas ele vê as coisas. Então, ele já sabia que Paulo e Silas eram homens do Deus vivo, falou no ouvido daquela menina, vocês homens aí são servos do Deus vivo. E aí ela saiu espalhando para todo mundo. Se fosse hoje, eu estou falando eu sempre me coloco na primeira pessoa quando eu estou lendo a Bíblia, nessas histórias. Eu falo, o que eu faria nesse lugar? Eu pegaria essa menina e abraçava. Vem cá, minha filha. Vem cá, eu sou servo de Deus vivo mesmo. Vem cá, faz mais comercial para mim, faz um marketing para mim. E não é assim. Veja que nós precisamos de discernimento. Porque até o diabo é capaz de falar a verdade. Mas eu preciso saber de onde vem essa verdade. Do diabo. Oi, Dete. Sem problema, pode ficar à vontade. Pode participar, pode perguntar, fique à vontade. Lá em Isaías 66, 2, na parte B, diz assim, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Sim. Me explica. Então, deixa eu ler aqui de novo. Isaías. Porque minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Até aqui ele está dizendo que ele é o Criador de tudo, até do mal. Diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme na minha palavra. Então ele está dizendo que vai olhar para quem? Para o pobre e o abatido de espírito. Não é que ele não olhe para os outros, mas quem mais precisa de graça e misericórdia? O pobre, o que está aflito de coração. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo simples. Você adoece, você tem plano de saúde, nós vamos lá no Paineiras. Aí você ainda fala assim, se chegar lá, se for doutor fulano, eu quero fulano de tal. E tem gente que ainda faz um barraco, quero ser atentado por fulano, por não sei o que e tal. Você não tem plano de saúde, já começa a orar, Deus, espero que tenha um médico lá no posto de saúde, abençoa, Senhor. Aí você vai no posto de saúde, tem médico. Aí o médico prescreve um remédio. Você fala, Deus, tomara que tenha lá na farmácia, lá na prefeitura, esse remédio, Deus. Se você tem o dinheiro, você fala assim, compra lá. Acabou. Aí você fala, Deus, que tem um remédio e tal. Aí você chega lá, dos 5 que o médico passou, tem 2, os mais baratos. Você fala, Deus, abençoa. Não, o pobre, na verdade, ele tem uma necessidade maior. Ontem de noite eu estava meditando sobre coisa interessante, Tem nada a ver com a aula, mas é interessante. Acredite em milagres. Acredite em milagres. Mas não vive em função deles. Porque o milagre só acontece de vez em quando. Então a gente tem que lutar, que trabalhar, que viver a fé. Se o milagre não acontecer, beleza, a gente vai adiante. Então, Deus faz, de fato, como é que Deus se apresenta? Deus se apresenta como Deus de viúvas e de órfãos, como aqueles que eram deixados de lado. Alguma outra pergunta para a gente poder seguir adiante? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Todas as vezes que você lê a Bíblia e vê Espírito com E maiúsculo, via de regra, está se tratando do Espírito Santo de Deus. Espírito com E minúsculo está tratando de você. Ele está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí responde a pergunta da irmã. O Espírito Santo mora em nós, faz morada em nós. Tem um cântico, que a gente cantava antigamente, você tem um valor, o Espírito Santo move em você, mora em você e por aí vai. Sobre o pecado e a humanidade. Aqui é uma pergunta, eu ia pregar sobre isso, mas depois não deu certo e tal, ontem estava só estudando de noite lá e aproveitei algum tempinho que eu tive para dar uma olhada em algumas coisas. O que nivela todos os nascidos nessa terra? Errado. Está errado, hein, doutor? Eu sabia que ia responder isso. O que nivela todos os nascidos nessa terra? Essa é só uma pegadinha só isso. Estou estragando a mensagem que eu vou fazer. O sofrimento. Já falei isso, O que nivela todos, na verdade, não é o pecado que nasceu nessa terra, porque Jesus nasceu nessa terra e nunca pecou. Mas o sofrimento nivela todos, inclusive o Senhor dos Senhores.
Mas, se tratando de nós, meros pecadores imortais, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu gosto mais da outra tradução que diz assim, e vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, em seus pecados e delitos, né? Em seus pecados e delitos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. Qual é a presente ordem desse mundo? Normal. Tudo é normal hoje, tudo é normal. Tudo é normal, tudo não é normal, é comum. Normal é o que está normatizado. Qual é a nossa norma? A Bíblia. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, existe o que é comum e o que é normal. E as pessoas confundem o que é comum com o que é normal. Tá? Então, vivíamos na ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que é o diabo, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que eu quero destacar aqui, essa parte. Espera aí. Essa parte aqui. Essa parte. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. Quando fala vontade da carne, a primeira coisa que se vem é a questão da sexualidade. Nem sempre é isso. Às vezes a vontade da carne é a raiva. Tem gente que vive irado com tudo, que cria confusão com tudo, que se machuca com tudo. É uma confusão atrás da outra. E aí a gente fala assim, não, é só o pecado da sexualidade? Não. É a vontade da carne de se vingar, a vontade da carne de matar o outro, mesmo que não seja fisicamente, mas interiormente. Tem várias coisas aí, tá? Que a gente precisa rever. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Então, estávamos debaixo da ira do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Adão. Então, por Adão veio. É o que a gente chama de solidariedade da raça, Russell Shedd vai dizer isso, e Santo Agostinho vai chamar de pecado original. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, quer dizer, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Então, um homem veio o pecado, por um homem veio também a solução para esse pecado. Vamos deixar isso aqui sobre a salvação para o próximo domingo, né? Já que já são 10 horas. Alguma dúvida com relação ao que a gente falou, ou qualquer outra dúvida, fiquem à vontade. Se não, vocês preencheram a fichinha, vocês que serão batizados ou que se tornarão membros da igreja, todos preencheram a ficha? Você arruma uma aqui para a Leônia, para mim, por favor? E domingo que vem a gente continua. Não quer dizer que você precisa conversar, que tem uma dúvida, que você não deve vir. Passa uma mensagem pelo WhatsApp, a gente responde, ou vem aqui no gabinete de manhã, eu sempre estou por aqui, a gente vai conversando aos pouquinhos. O importante é que você tenha consciência de tudo isso. Então, hoje nós aprendemos, de maneira muito rápida, claro, né? Primeiro que a nossa referência é a Bíblia. Não é o pastor, não é quem quer que seja, é a Bíblia. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Segunda coisa que nós aprendemos, a Trindade. Nós temos um Deus que existe e que se manifesta de 3 formas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aprendemos também que o pecado reina em toda a humanidade, de maneira tal que todos morrem, né? Então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Agradecer a Deus? Vamos ficar de pé? Uma explicação interessante sobre a oração. Por que quando eu termino uma oração, eu sempre falo assim, em nome de Jesus? Primeiro porque eu não tenho mérito. Eu não tenho saldo, eu não tenho crédito. Se você chegar ali agora, na padaria de Gelson, e falar assim, Gelson, eu vim aqui comprar no nome do pastor. Eu falo, o pastor não tem crédito aqui. Você falar, eu vim comprar no nome de Felipe, e Gelson te vende. Você tem crédito. É a mesma coisa, se você chegar diante de Deus lá, falando por você mesmo, você não tem crédito. Mas você pede em nome de Jesus. Todas as coisas que você pedir ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Agora, eu tenho que entender que é a vontade de Cristo para mim isso. Só isso. A gente ora em nome de Jesus.
A gente ora não para que seja feita a nossa vontade. Oração nunca é somente sobre pedir. Oração é sempre relacionamento. Então eu quero me relacionar com Deus, eu converso com Deus. Se você diz que tem uma relação com alguém e você não conversa com essa pessoa, desculpa, você não tem uma relação saudável com ela. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te pedimos que o teu nome seja sobre nós. Abençoa-nos, porque nós queremos sempre conhecê-lo e conhecê-lo ainda mais. Desperta em nós o desejo de fato fazer a tua vontade e viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.